reintroduzirem, reintroduzirem na vida esportiva. Eu voltei ao tempo. Espera um pouquinho, só que eu tenho que aparecer aqui uma. Peraí. Eu voltei ao tempo de pensar no basquete. Eu realmente tinha praticamente não participado mais, não visto mais, não entendido mais, enfim, vocês que me fizeram voltar a gostar do tempo que eu joguei, a gostar do basquete, aproveitar as informações que vocês põem no Hoop Talk, que me deixam bastante contente de saber as novidades, etc. Então, Obrigado, fique à Vandinho. vontade. Obrigado mesmo. Não, que isso. Fique à vontade. Você é o nosso super campeão. A noite é sua. E a gente estava conversando. Você falou que uma certa fase da sua vida você teve que usar uma das suas paixões teve que parar. Aí eu perguntei, foi fácil ou foi difícil? Não foi difícil. A minha paixão primeira era a medicina. Para você ter uma ideia, eu não sei se já falei isso, mas se falei, vocês me desculpem, porque velho esquece. Enquanto ele não volta, deixa eu aproveitar para fazer o seguinte: como eu sou um dos mais, eu não vou dizer antigos, mais experientes aqui, eu acompanhei muito a carreira do Menon, e uma coisa que me chamou muita atenção do Menon é que ele começou a jogar basquetebol aos 17 anos. O Menon não teve, ele pode confirmar isso, o Menon não teve vida mirim, infantil, juvenil, nada disso. Nossa. Né? Eu tenho também uma outra passagem do Menon, enquanto ele não fala, que é o seguinte: na minha trajetória como treinador, eu assumi o time da Faculdade de Educação Física da USP, né, da Escola de Educação Física, e nós fomos a uma das finais do campeonato universitário, e infelizmente jogando contra a medicina que tinha o Menon do outro lado. Resultado, nós fomos vice-campeões. Ô, Medalha, mas você sabe que a Arilza também não participou de campeonatos de categoria de base. Aos 17 anos, ela estava ingressando na Universidade de São Paulo, e aí o meu professor de basquetebol, professor José Medalha, é que me levou para os Jogos Universitários. Então, eu sou como o Menon. Aí o Menon voltou, a noite é dele. Voltou. Vamos lá, Menon. Vai. Dá para ouvir? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Pode continuar, por favor. Agora sim. Travou de novo. E eu estou no meio do mato aqui, hein, Bira? Mas acontece, não tem jeito, sério. Dá para ouvir? Não? Sim. Vamos lá. Sim. Tá bom, vamos tentar mais uma vez. Parou a luz outra vez. É inacreditável o que está acontecendo. Vamos embora. Segue o jogo. Vamos embora. Bom, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Meu nome é Luiz Cláudio Menon. Eu nasci no dia 7 de fevereiro de 1944, aqui na cidade de São Paulo, oriundo de uma família de classe média baixa, e que são oriundos do norte da Itália. E a influência nórdica fez com que meu pai tivesse 1,85 m, minha mãe 1,76 m. Consequentemente, se explica eu ter 1,98 m. Eu, na verdade, sempre quis ser médico, né? Minha mãe contava com muita alegria até, muita graça, que quando perguntavam para mim o que você quer ser quando crescer, eu falava que queria ser médico. E o médico virou médico, obviamente, depois de uns anos, e eu sempre desejei a medicina. Depois para frente eu falo outras coisas. Tive uma adolescência muito complicada, porque o meu tamanho, aos 14, pouco mais de 14, 15 anos, eu já media mais de 1,90 m,
E a molecada da minha idade era meio cruel, me davam apelidos, né? Como Bambu Vestido, Espanador da Lua, enfim. Está frio em cima, eu escutava isso sistematicamente e ficava muito aborrecido. Por insistência dos meus pais, eu acabei frequentando o Palmeiras, que eu era sócio desde os 4 anos, colocado pelo meu avô, um ferrenho palestrino, mas eu nunca frequentava. Eu acabei indo por insistência dos meus pais, e numa dessas vezes, uma pessoa disse assim: Você joga basquete? Não, não sei jogar basquete. Então vem aí tal dia, ele perguntou a idade. Ele perguntou, eu falei que tinha, falei a verdade, eu tinha 15 anos. Ele falou, então vem aí quarta-feira, acho que era, às 16 horas, que era o treino da equipe infantil. Quando eu cheguei próximo à quadra, porque não tinha ginásio, a quadra era descoberta, eu vi os menininhos tudo pequeno, eu falei, aqui eu vou ser um gigante entre os anões, voltei e não fui. Mas acho que os caprichos do destino estavam de plantão, porque, sei lá, uns 3, 4 dias depois, eu encontro a mesma pessoa que, muito bravo, diz: Por que você não veio? Bom, é que eu tenho 16 anos, eu menti a idade para mais. E ao ter 16 anos, eu era já jogador do juvenil. Lá naquela época tinha só 4 categorias: infantil, juvenil, aspirante e principal. Hoje tem sub-tudo, né? Sub-12, 10, 15, enfim, tem uma série de alternativas que não faltam, né? Para que as pessoas pratiquem o basquete. Bom, tive a sorte de ter um técnico chamado Túlio de Grado, que me ensinou os fundamentos do basquete. Eu aprendi tudo com ele, né? Claro, tinha que me dedicar para isso. Além do que, como eu, um sujeito jovem, alto, com alguma aptidão, o técnico da equipe principal, Mário Amâncio Duarte, na ocasião, recebendo uma revista americana sobre basquete. Nessa revista tinha uma matéria sobre ginástica com peso para direcionada ao esporte basquete. Isso foi uma novidade na época, e como hoje é muito comum fazer atividade com peso para um determinado esporte. Naquela ocasião era completa novidade. E eu fui uma cobaia. Eu treinava no juvenil segunda, quarta e sexta, e terças e quintas eu fazia essa ginástica no departamento de halterofilismo, não era academia. Lá só participavam os halterofilistas, os que competiam nesse esporte. Era com pouco peso e com velocidade. A finalidade dessa ginástica era para ter mais velocidade e saltar mais. Olha, eu diria para vocês que essa atividade física que eu pratiquei foi bastante foi muito efetiva, foi bastante efetiva, porque dos grandes eu era bastante rápido e saltava bastante. Eu batia no visor, na parte superior do visor, quando saltava. Bom, isso é detalhe. Mas eu, com isso, fui o segundo cestinha do campeonato juvenil e fui promovido para a equipe principal. Eu tinha, na verdade, eles pensavam que eu tinha mais idade, mas eu tinha 1 ano menos, né? Sou convocado para a seleção paulista, que praticamente já era a brasileira. Era composta de jogadores tudo de São Paulo, mesmo do interior, Vlamir, Valdemar, Tosi, enfim. O que acontece é que era o Campeonato Brasileiro que foi em Franca,
E eu tinha, na verdade, 17 anos e eles pensavam que eu tinha 18. E eu fui ao professor Dayuto, que era o técnico, e o João Francisco Braz, e disse: eu tenho uma coisa para contar para vocês. Eu não tenho 18 anos, eu tenho 17. Vou fazer 18 no dia 7 de fevereiro. Eles até acharam muito bom, falei, vai treinar, tá ótimo assim. E fiquei na equipe. Então, fui campeão brasileiro, joguei o que pude, né? Isso foi em 1962, quando eu fiz 18 anos. Em 63, eu só joguei basquete. Pan-Americano em São Paulo. Mundial no Rio de Janeiro, que foi para mim um aprendizado extraordinário. E nós fizemos também uma viagem até o Japão, naquilo que foi chamado de pré-Olimpíada. Como tínhamos sido os campeões do mundo, a Federação Japonesa quis levar o que tinha de melhor em todos os esportes. E levaram o basquete brasileiro por ter sido campeão mundial. Consequentemente, eu não estudei absolutamente nada para vencer o outro vestibular. Consequência, bomba. Aí, em 64, eu sou convocado para disputar a Olimpíada em Tóquio. Pedi dispensa. Os meus amigos me acharam completamente maluco, porque, imagina, pedir dispensa de uma Olimpíada. Eu falei, não, mas eu quero entrar na faculdade, eu ainda não tinha entrado. Para mim, a medicina é muito mais importante que o basquete, etc., apesar de ser uma outra paixão. E pedi dispensa e nunca me arrependi. Entrei em 2 faculdades, entrei na Escola Paulista de Medicina, que eu cursei, e entrei na Santa Casa, aqui de São Paulo. Eu escolhi a Paulista por várias razões. Eu tinha mais tradição, tinha professores mais gabaritados, e também era federal e, consequentemente, eu não pagava, a minha família não tinha tanta posse assim para que eu pudesse cursar uma faculdade a pagamento. Então, eu consegui realizar naquele vestibular que eu consegui Vitória os meus 2 sonhos: jogar na seleção brasileira e entrar numa faculdade de medicina, porque entrou, você sai médico, basta ter presença e estudar bastante, foi o que eu fazia. A medicina, todo mundo diz, como é que você conseguiu fazer junto? Né? O basquete era amador, a gente tinha uma ajuda de custo que serviu para comprar livro de medicina. Obviamente, não se ganhava, não era a profissão que é hoje, né? A atividade profissional hoje de muitos jogadores. Né? Eu queria ser médico, essa era a verdade. Em 1967, sou convocado para jogar o outro Mundial, que foi no Uruguai. Aquele Mundial teve algumas características interessantes. Primeiro, antes do Mundial, a seleção brasileira teve detalhes que vale a pena ressaltar. Primeiro, nós ficamos sem 3 dos titulares de 63. O Rosa Branca pediu dispensa por motivos particulares. O Vitor pediu dispensa por problemas na universidade que dava aula. E o Vlamir foi cortado. Vocês acreditam nisso? O Vlamir foi cortado. O que acontece é que, num determinado sábado, existiria, como existiu,
um jogo exibição, era um jogo de treinamento, sei lá qual era o motivo. Era um jogo completamente amistoso entre a gente. Era um time dividido em dois, enfim, era para fazer uma demonstração, sei lá qual era a intenção da confederação naquela oportunidade. E o Vlamir tinha uma final de campeonato feminino, ele era técnico de uma equipe feminina e tinha final do campeonato com muita razão. Ele deveria ter sido dispensado, mas não sei o que aconteceu na cabeça do Canella. Como ele não foi, ele foi como técnico da equipe dele, o Canella cortou o Vlamir. Então nós ficamos sem Rosa Branca, sem Vlamir e sem Vitor, os três titulares de 63. Muito bem. Nesse ano, eu estava jogando muito bem, o Bira estava jogando muito bem. E o nosso time titular era a Mauri, sem Vlamir, o Jatir, eu, o Bira e o Mosquito, ou o Hélio Rubens. Bom, desculpe, esqueci. Não era o Mosquito, era o Súcar. Súcar no pivô, junto com o Bira, eu, a Mauri e Jatir fora, jogando de ala. Fomos os terceiros colocados, e aqui não vai um chororô de quem perdeu, hein? Nós poderíamos ter ganho, talvez até, no mínimo, a medalha de prata. O jogo contra a União Soviética, nós fomos muito prejudicados pelo juiz Mário Oppenheimer. Depois de um tempo, ficamos sabendo que esse juiz foi convidado pela Federação Soviética para acompanhar a seleção da União Soviética em várias competições de treinamento pela União Soviética inteira. Então, ele tinha mais do que amizade, tinha uma ligação muito maior. E nos prejudicou, inclusive, no ano seguinte, na Olimpíada da Cidade do México. Incrível, incrível. Bom, o técnico, o Canella, constituiu uma queixa para a confederação, mas você sabe que depois disso não tem mais jeito. Nós perdemos da União Soviética de 4 pontos e perdemos da Iugoslávia inteira, não era dividida também, por 3 pontos. Nesse ano, 67, que foi o meu melhor ano, eu fui o cestinha do Brasil, o primeiro colocado fez 20 pontos por partida. O segundo colocado fez 19,7. E eu fiz 19,3. Talvez a medalha que tem todos esses dados saiba perfeitamente bem disso. E eu fui considerado um dos 5 melhores do campeonato. Então, tudo que eu aprendi em 63, eu coloquei em prática. E tinha o meu ídolo e professor na quadra, chamado Amaury Passos. Então, a Amaury dizia, faça jogada individual. E eu saía do esquema tático pré-existente e levava vantagem no meu marcador, que era do meu tamanho ou mais alto, mas não tinha a agilidade que eu tinha e a facilidade de arremesso que eu tinha. Bom, isso foi em 67, nós também jogamos o Pan-Americano e o Winnipeg, mas aí já não estávamos muito bem, não. Ficamos só em 7º colocado. Nós não treinamos, a equipe não estava bem preparada, por mais insistência que o Edson fez na equipe, o Edson Bispo era o técnico,
nós não nos apresentamos bem, mas já estava com a Mauri Vlamir, etc., mas não nos apresentamos bem e acabamos perdendo a chance de um torneio importante, que era o Pan-Americano. Em São Paulo, nós fomos vice-campeões. Então, dos 3 Pan-Americanos, o 2 eu subi no pódio. Em São Paulo, vice, e em Cali, primeiro. Então, de subir em pódio, eu diria para você que eu estou bem em termos de mundiais e de pan-americanos. Em 64, aliás, em 68, eu fui dormir muito bem no comecinho do ano, sem nenhum problema, um sábado, e no domingo eu acordei sem enxergar de um olho. Acho que vocês não sabem essa história. Eu estava no 4º ano da faculdade, então não via a hora de chegar na segunda-feira para ir na oftalmologia da Escola Paulista para ver o que era. Eu não enxergava de um olho. Existia uma mancha negra na frente do meu olho, eu tinha eventualmente alguma visão daquilo que a gente chama de rabo do olho, que era a visão lateral. Bom, quando eu fui examinado pelos médicos oftalmologistas, um dizia uma coisa, outro dizia outra. Eles me conheciam por causa do esporte, começavam a fazer comentários meio cochichados, eu não escutava. Enfim, o que aconteceu? Eu perdi a visão central do olho esquerdo. Isso provavelmente foi por toxoplasmose de caráter congênito, que um dos cistos eclodiu naquela época, gerou um processo inflamatório e degenerativo da mácula, que é o centro principal de visão. Bom, fiquei afastado do esporte, fiquei afastado da medicina, até terminar a fase principal do tratamento, com uma quantidade absurda de corticoide e de anti-inflamatórios, mas fui liberado para poder fazer o que eu quisesse, voltar aos estudos e também ao esporte. Bom, vocês acho que sabem que quando você perde a visão central de um olho, você perde a noção de profundidade. Como é que eu vou incestar se eu não tenho noção da profundidade? Eu comecei a ir no Sírio, que já era a minha equipe, e fazer o que o Canella sempre chamou de figurino. Lembra disso, Medalha? O figurino era nada mais do que fazer o movimento corretamente entre braço, pernas, munheca e acertar a bola no fundo da rede. Não podia bater no aro e entrar, isso não valia. Tinha que ser no fundo da rede. Então eu comecei a fazer meia-lua em volta da cesta, até me acostumar. Dei um passo para trás e mais outra vez, outra meia-lua um pouquinho maior, e assim sucessivamente, até eu conseguir me adaptar a essa deficiência. Também eu jogava a bola na parede para eu pegar, porque muitas vezes no começo eu ia pegar, ainda a bola não tinha chegado, ou então, quando eu ia pegar, ela já tinha batido no meu peito. Foi um período difícil que eu consegui ultrapassar. Bom, fui para a Olimpíada, joguei razoavelmente bem, predominantemente contra os americanos, fui elogiado pelo técnico americano e pelos jogadores, porque eu fiz 25 pontos, né, Medalha? Você que sabe de tudo aí. Eu fiz 25 pontos contra os americanos
embora não tenha sido o cestinha do Brasil, naquele jogo eu joguei muitíssimo bem. Acho que o problema visual estava realmente, definitivamente superado. O grande teste foi um campeonato brasileiro interclubes que teve, se eu não me engano, em Minas Gerais. E a final sempre foi Círio e Corinthians, e o Círio ganhamos o campeonato, e eu, puxa, joguei muito bem e encestei muitas bolas no campeonato todo. Enfim, eu consegui me adaptar a essa deficiência. Em outras palavras, eu joguei até terminar a minha carreira esportiva com um olho só. Bom, isso chegou em 1970. É lógico, tivemos aí competições locais, mas eu estou me resumindo, porque deixa eu fazer um parênteses aqui. Aqui em casa, minha mulher não me deixa falar. Então, quando eu tenho oportunidade, eu falo muito. Vocês me cortam, por favor. Só aí. Ô, Geraldo. Boa, Menão. Bom, Fique à então vocês vontade, me cortam. menor. Fique à Tá. vontade. Fique à Bom, vontade. Nos em contemple, 1900, mestre. em 1970, eu já estava no internato. Internato nada mais é do que você passar por vários estágios, em várias cadeiras, gastro, cardio, pneumo, endócrino, enfim, já é a ocasião em que você começa a pensar em que especialidade você vai seguir. Bom, como eu estava convocado para jogar o Mundial na Iugoslávia, eu fiz 2 estágios em um só, tendo me sacrificado, estudado até altas horas da madrugada. Isso já era um hábito, hein? Mas naquele ano, por ser o internato, o último ano da faculdade, e eu queria entrar no outro vestibular, que era o exame para residência médica, e tinha esse campeonato, eu não queria ir, mas acabei indo, né? Fiz os 2 estágios num só para poder, no período do campeonato, eu estar disponível. Fui o cestinha do Brasil no campeonato. O cestinha foi um coreano do sul chamado Shin Dong-pa. Que sorte que não tinha cesta de 3 pontos. O cara chutava do meio da quadra e encestava. Inacreditável. Ele fez 30 pontos de média, enquanto o segundo colocado fez menos de 20. Para vocês terem uma ideia. O Shin Dong-pa foi o cestinha do campeonato, foi o melhor jogador do campeonato. E o Biratã foi classificado entre os 5 melhores. Eu fui o cestinha do Brasil e o Bira foi um dos 5 melhores do campeonato. A nossa grande vitória foi contra a União Soviética. Eu quero só ressaltar para vocês que foi a maior demonstração de garra, de dedicação, de determinação que eu participei. Agora é mais bonito falar que resiliência, né? Então, foi a maior resiliência que eu participei dentro de uma quadra. Nós perdíamos o primeiro tempo de uns 12, 14 pontos de diferença. Medalha, mais uma vez, deve saber. E no vestiário estávamos todos de cabeça baixa, porque a bola não entrava, a equipe da União Soviética era muito alta. Eu estou falando isso com 1,98 m. Agora tenho menos, mas tinha 1,98 m e eles eram bem altos, muito altos. Bom, a nossa bola não caía, a deles caía, enfim, o jogo estava truncado.
muita defesa, muita pancada. Bom, voltamos para a quadra, depois do Canela dar uma bronca em cada um. Ele estava vermelho quando entrou no vestiário, de raiva, enfim. Quando voltamos para a quadra, demos a mão os 5 e falamos: vamos ganhar, me perdoe a palavra chula, vamos ganhar essa merda. Foi, como eu disse, a maior demonstração de garra que eu participei. Nós gritávamos na quadra: pega, pega, marca, não deixa, pula. O Bira, vocês acham que devem lembrar muito bem dele, ele tinha uma mola nas pernas. Se nós saltarmos 3 vezes seguidas, você sai um tanto do chão, no segundo salto, talvez a metade, no terceiro salto, 20%. O Bira não. Era uma mola. Pom, pom, pom. Ele saltava a mesma coisa. Então, o que ele fazia? Ele dava um tapa na bola, a bola batia na tabela, e no segundo salto ele pegava o rebote. Fantástico. A minha bola começou a cair. Tínhamos o Vlamir, tínhamos o Rosa Branca, tínhamos o Edivar, tínhamos Mosquito, Hélio Rubens, e nós ganhamos da União Soviética. No dia seguinte, ganhamos da Itália, que na fase de classificação conseguimos derrotá-la só na segunda prorrogação. Ganhamos da Itália de uns 10, 12 pontos de diferença. E no terceiro dia, como o jogo da Itália foi o último da rodada, no dia seguinte nós jogamos contra a Iugoslávia, o primeiro jogo da rodada. Nós estávamos cansados e não conseguimos nos recuperar. Consequentemente, perdemos uns 20 pontos da Iugoslávia. Não jogamos bem e também fisicamente não estamos bem. Bom, acabamos subindo no segundo lugar, no pódio do segundo lugar, do vice-campeão mundial, derrotando os americanos na preliminar do jogo União Soviética e Iugoslávia, quando a Iugoslávia perdeu da União Soviética, mas já era campeã, independente do resultado. Então foi primeiro Iugoslávia, Brasil em segundo e terceiro União Soviética. 1971, eu já estava fazendo o primeiro ano de residência médica. Fomos disputar o Pan-Americano em Cali, na Colômbia, e, desgraçadamente, lá antes de começar o primeiro jogo, eu percebi que meu olho tinha tido uma recidiva do problema. Mesmo assim, eu joguei contra Suriname. Fui o cestinha da partida. Só não estou aqui me vangloriando, gente. Eu estou falando coisas que aconteceram. Não preciso disso mesmo. Aí eu falei com o Edson, que era o técnico, e disse que a minha situação ocular não estava boa. Aí falei com o departamento médico da delegação e aí me levaram para um setor de oftalmologia da própria Colômbia, que tem um setor de oftalmologia bastante elogiado. E aí eles me falaram claramente, eu me apresentei como médico, já era residente do primeiro ano, e eles falaram: olha, você não deve jogar mais, porque qualquer traumatismo, você perde a visão completa e nem a visão lateral você vai ter. Bom, diante disso, falei com o Edson, os meus colegas assinaram a minha camiseta junto com o Edson, e todos assinaram, desejando recuperações, e eu voltei para o Brasil antes de terminar o campeonato. E eles tinham me prometido: pode deixar que nós vamos levar a medalha para você.
e cumpriram. Trouxeram a medalha de campeão pan-americano. Então, dos pan-americanos, eu subi no pódio uma vez só, porque na segunda vez eu já não estava mais lá. Fui campeão sem estar jogando. É verdade. Em 72, eu decidi que eu iria na Olimpíada, mas eu já estava no segundo ano de residência. E vocês acham que podem imaginar, residência médica, você já trabalha como médico, tem pacientes, tem enfermaria para conduzir, pronto-socorro para conduzir, unidade de terapia, enfim, era uma condição bastante exigente na atividade médica. Eu já não me apresentava adequadamente, sabe, clínico, no aspecto físico eu já estava meio desgastado. Mas eu falei, vou para a Olimpíada, que será a minha última seleção. Tive que viajar uma semana depois, porque essas obrigações da residência não me permitiam viajar com a delegação. Então, viajei uma semana depois. Quando cheguei na Vila Olímpica, o doutor Mário Pini, que era o médico da delegação, me recepcionou no aeroporto e me levou para a vila e disse que o major queria dar uma palavrinha comigo. Major Silvio de Magalhães Padilha, que era, além de ser o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, era o chefe da delegação. Então eu fui na sala, que era o gabinete dele, enfim, no prédio onde estava a delegação brasileira, inicialmente só os cumprimentos e amenidades sobre viagem, como foi o hospital, coisa assim. Eles sabiam que eu era médico. E aí ele falou a frase que eu faço questão de dizer aqui. Ele disse, Menon, eu nunca mais esqueci, você foi escolhido para ser o porta-bandeira do desfile olímpico. Mas eu quero que você saiba que essa escolha não recaiu exclusivamente pelo que você é como atleta, mas predominantemente porque você sabe o que está carregando. Gente, eu não sabia o que fazer. Foi uma sensação tão terrível, meu coração disparou, etc, etc. Quando eu subi para o alojamento, agradeci, obviamente, muito pela honra, né? Depois que nos despedimos, eu subi para o meu quarto, para o alojamento. Fiquei no quarto com o Radivila Zildodi, e eles já sabiam, enfim, me cumprimentaram. Eu fui cumprimentado por pessoas de outros esportes, etc. Foi uma coisa maravilhosa. Na véspera do desfile olímpico, a organização alemã, muito detalhista, fez um pré-desfile. Só o porta-bandeira e a jovem que levava uma tabueta escrito o nome do país. Brazilian era o nome da tabuleta. E nós tínhamos que andar, virar e estacionar em determinados lugares, porque a delegação viria atrás do porta-bandeira. Então, eu confesso para vocês que eu chorei o tempo todo. O ginásio, o estádio estava completamente vazio, as últimas limpezas e arrumações estavam sendo executadas, e fizemos esse treinamento, todos os porta-bandeiras de todos os países. E eu diria para você, se eu chorei no ensaio,
Vocês podem imaginar o que aconteceu no dia do desfile? Foi algo maravilhoso. Gente, o Brasil participou até a última Olimpíada no Japão de 22 participações. O Brasil participou em todas. Das 22 participações, por 2 vezes, o porta-bandeira foi repetido. O Major Silvio de Magalhães Padilha foi uma vez como dirigente, a segunda, e a primeira como atleta. Então, e o João do Pulo foi também 2 vezes o porta-bandeira. Conclusão, eu sou um dos 20 brasileiros que teve essa honra. O que mais eu quero? Não precisa de mais nada. Parei de jogar em 1974. Naquele ano, o Brasil iria disputar, como foi o Campeonato Mundial, acho que nas Filipinas, eu não estou lembrado, acho que foi Filipinas. O Medalha já deu tchau para a gente, porque ele tinha compromisso, mas o Medalha saberia melhor do que eu. O Edson Bispo, que era o técnico, veio me sondar num jogo treino, num jogo do Sírio, se eu aceitaria a convocação, como é que estava. Eu falei, não, Edson, eu me despedi da seleção em 72 e não vou mais. Né? Tanto é que eu já não saí mais na lista de convocados. Em 74, mesmo naquele ano, eu parei de jogar. Foi inesperado pelos diretores, pelos meus colegas, porque eu não falei nem para os meus pais. Né? Na ocasião, eu pensei muito e falei, não vou me importar, como muita gente diz, eu parei de jogar, é triste. Não. Parei de jogar porque chegou a hora de ficar só com uma das paixões, que é a medicina. Já tinha terminado os 3 anos de residência, já estava fazendo a pós-graduação, e aí eu dei adeus ao basquete. Lógico, ainda por questões de proximidade, eu ainda ia bater bola junto com a principal, às vezes, até o técnico gostava, era o Pedro Genevicius, Pedro Genevicius. E ele gostava, até porque eu dava uma teórica reforçada no time reserva. O time titular já tinha Oscar, já tinha Marcelo Vido, Agra, um americano chamado Larry, Doddy, enfim, era um time muito forte. E eu ia só para brincar um pouquinho. E aí nem mais fui. Fui me abandonando definitivamente a prática do esporte, até que, em 87, ano em que o Brasil ganhou o Pan-Americano em Indianápolis, eu recebi um telefonema do Doddy dizendo que eu tinha que jogar um campeonato de veteranos, que era a final de campeonato. Eu falei, mas eu não entro numa quadra fazem anos. Ele falou, eu estou fora de forma, eu disse. E ele, para me estimular, falou, você fora de forma é melhor que todo mundo junto. Tá bom. Conclusão, eu fui. Depois eu falei para ele que ia pensar, mas não ia. Mas aí, depois de 1 hora, mais ou menos, veio um outro telefonema que era do Súcar, o Nenê. Ele falou, não é convite, é convocação. Você vai jogar, sim, senhor. E fui. No final do primeiro tempo, estava me desenvolvendo até de uma certa forma bem, mas no final do primeiro tempo eu saltei para pegar um rebote e quando caí na perna direita e o joelho foi para dentro. Conclusão, eu rompi 3 dos 4 ligamentos que o joelho tem e rompi os 2 meniscos
dos dois que o joelho tem. Foi um ano de recuperação. Aí, basquete não mais. Não havia mais possibilidade nenhuma, nenhuma, nenhuma. Eu brinquei um pouquinho, jogar tênis recreativamente, mas já não tinha mais condições. Então, de esporte, acabou. Honestamente, principalmente basquete, eu quero ficar agora à disposição de vocês. Geraldo, Ricardo, Cultivando, Bira, Arilza, se ainda estiver aí, estou à disposição. Meu amigo Menon, olha, parabéns. É uma delícia realmente ficar aqui ouvindo as suas histórias, tá? É muito bacana. Parabéns pela sua carreira, parabéns pelo que você é. Eu lembro muito, eu já te falei uma vez, a minha mãe gostava muito de você. E ela falava sempre para mim, eu era moleque, a nossa diferença de idade é de 9 anos. Gigantesca. Não, 9 anos só, 9 anos. E a minha mãe falava muito para mim, meu filho, você tem que continuar jogando basquete, mas você tem que ser médico como Menon. Ela adorava você. Eu tenho certeza que se ela fosse viva, ela não está mais entre a gente, mas está vendo, acompanhando esse nosso programa, ela estaria aqui para dar esse depoimento. E daquela seleção de 70 na Iugoslávia, quando o Brasil foi vice-campeão, eu sempre falo para o Vando e falo para os meus colegas e para os atletas também, o Marcos Abdala, o Marquinhos, meu companheiro de várias seleções, saiu da Iugoslávia, da seleção que foi vice-campeã mundial, para ir jogar o brasileiro em Penápolis. Ele saiu de uma situação de mundial, hoje chamado de Copa do Mundo, dormindo em, claro, um hotel muito bom, né? Para ir jogar o brasileiro juvenil em Penápolis, dormindo com a gente numa sala de aula, que naquela época a gente dormia em sala de aula no chão, colchão, né? Então, muitas coisas do esporte, muitas coisas legais, é muito legal, muito bacana a gente recordar isso. E naquela hora eu não quis te interromper, seria uma coisa que eu jamais faria, mas aquele Mundial de 74 foi em Porto Rico, Ah, onde o Brasil Porto ficou em Rico. sexto lugar. E o Mundial das Filipinas foi o seguinte, foi em E em 68, 78. em 78, é 78, verdade. quando o Brasil ficou em terceiro lugar, conquistou o bronze, e foi a última vez que o Brasil subiu num pódio em Copa do Mundo de basquete. Hoje, Copa do Mundo de basquete. Só para me permita só interrompê-lo, dizer, eu assisti esse jogo em 78, e de fato, agora eu me lembrei que foi nesse país, e o Marcel acertou uma bola do meio da quadra, nós estávamos Contra a Itália. perdendo de um ponto, Contra e a o Marcel Itália. acertou Isso uma aí. bola do meio da quadra, e Isso aí. ganhamos o terceiro do posto graças a essa bola. Foi Foi o último, maravilhoso. foi o último pódio em se tratando de Copa do Mundo, de Mundial. Foi o último pódio brasileiro. O último olímpico foi em 64. Quer dizer, E o, mas, Exatamente. e o Menon fez parte dos dois, hein? pois é, nós estamos com uma defasagem enorme, né, de presença no pódio, muitas coisas acontecendo. Conversamos menor outro dia por telefone, mas vamos deixar os colegas participarem também, né? Quem quiser fazer alguma pergunta menor, por favor, é só abrir o microfone e perguntar. Menor, parabéns, amigo, parabéns, sou seu fã, Obrigado, sou seu fã. obrigado. E eu agradeço, inclusive, você ter começado mais cedo, porque você sabe que eu durmo com as galinhas, né? Normalmente é isso, né? Eu falei, Mas não, você hoje não merece, vou dormir cedo, não. você merece, você merece. Boa Vamos lá, noite, Coach Bira. fala, Boa noite, Ricardo. seu Menon. Tudo bem? Boa Eu fiquei noite, boa noite. curioso aqui, seu Menon. Uma coisa, nós não temos muita tradição de altura, né, nas nossas seleções de basquete, né? Tinha o Marcos Abdala,
tinha o Rolando, tinha Israel, tinha muita gente. Mas o senhor me fala de 1,98 m e botaram o senhor para jogar de ala, né? E o senhor me diz que os soviéticos eram muito grandes. Aí eu pergunto para o senhor, qual era a altura dos nossos pivôs? A gente tinha gente de 2,6, 2,10, 2,8? Primeiro, senhor, meu amigo Ricardo, eu vou ter um troço aqui, e dói para chuchu esse senhor aí. Não, eu vou dizer o time base em termos de altura da União Soviética. O pivô, 2,15 m, 2,15 m. Dois alas, um de 2,11 m, Zamuhamedov, e o outro de 2,09 m. O irmão do... como é que ele chama, meu Deus do céu? Bom, enfim, o outro de 2,04 m, e o armador, você lembra, por favor, Bira, qual é o armador da União Soviética que fez nome, puxa vida? Eremin era aquele número 4? Eremin, não? Não. Vou tentar lembrar. Tinha 1,96 m. Esse era o time titular. E na nossa, o Canella tirou o Rosa Branca e pôs o Joy para marcar o pivô, que a gente chamava de cegonha, Andreev. Tinha 2,15 m. E o Joy era o mais alto da nossa seleção, com 2,02 m. Eu e o Bira, 1,98 m, e o resto mais baixo que a gente. Só que naquela seleção, nós nos agigantamos, como eu falei, que foi a maior demonstração de garra que eu participei. Então, eram muito altos. Agora, você falou uma coisa interessante. Falou que falta material humano alto para o basquete. Eu vou te dizer por quê. Porque todo jovem alto vai para o vôlei. O vôlei tem mais popularidade, talvez mais organização, não sei. O fato é que o jovem alto vai para o voleibol e não vai mais para o basquete. Então a gente... Menon, era o Sergei Belov? Oi? Sergei Belov? Sergei Belov, exatamente. E o irmão dele era Alexander Belov, de 2,04 m. Alexander Belov foi o que fez a sexta em 72, em Munique? Exatamente. O Sergei Belov, exatamente. Eu não conseguia lembrar. Bom, velho é assim, esquece, eu me perdoo. Mas entendeu, Ricardo? Eu acho que falta mais material humano para o basquete brasileiro. Não, eu entendo perfeitamente o que o senhor falou. E esse dia, um primo meu, nós estávamos em 3 gerações conversando, né? Um colega de veterano de 70 anos, eu com 53 e o meu primo com 40. Meu primo hoje com uma visão de dirigente e tal, meio que amador, mas está engatinhando. Aí eu tinha acabado de sair da reunião com o professor Biro e o Rolando. Então, eu tenho muita admiração pelo que o Rolando. Eu acompanhei o Rolando. Eu catei bola para a equipe de 87. O técnico da primeira divisão era o Ari Vidal, que chamava primeira, né? Que era a primeira. Era uma coisa que alguns ganhavam, outros só ganhavam um sanduíche, um lanche, um tênis, outros pagavam a faculdade. E eu jogava no Grêmio Desportivo Verome. E o Ari Vidal trouxe toda a seleção brasileira, que aproveitou todo aquele staff da Verome, que tinha boa comida, estadia, um ginásio novo. Então, eu me senti o quê? Eu vivi aquela coisa. Ele começou a preparação em 85 na Verome e resultou no campeonato de 87, né? Então, eu vi aquilo tudo e eu vi como é que era difícil treinar alguém no Brasil como o Rolando, de 2,14. Ele era meio desengonçado, era meio sem noção de espaço, tempo ali no meio.
diferente do que era o Gerson, mais ágil, com mais coisa, do que era o Israel, que era um demolidor ali dentro, do que eram os caras um pouco mais baixos, o Pipoca. Mas era legal ver como o Rolando, daquele 2,14, tinha quantidade de fundamento e como ele aprendeu. De 85, parecia um cara cru, grandão, um bonecão de posto, e foi jogar lá no Pan-Americano. E que se ele jogou 1 minuto, 2 minutos, só de você estar no grupo, eu queria dizer, o senhor foi campeão também. O senhor participou de toda a preparação daquela que eles trouxeram a medalha para o senhor e do primeiro jogo. Então, eu acho que não é só. Às vezes tem gente que rompe o tornozelo, o joelho, e não acaba não estando ali na medalha. Mas então era só essa que eu queria dar essa participação de hoje. Parabéns Não, aí. e o Rolando acabou indo também para a NBA, né? Sim, eu tenho pleno respeito por ele, que ele aprendeu a jogar basquete depois de velho, com muita vontade, e tinha muito fundamento. Hoje eu vejo um monte de jovem agredindo a cesta sem fundamento. Hoje em dia pode andar, né? Porque agora tem um sobrepasso. Na nossa época era andar, né? Agora é sobrepasso. Agora pode andar, tá liberado, tá. Tá bom, Ricardo. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Imagina. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Posso fazer uma colocação? Vamos, Wanda. Claro. Menon, primeiro, muito obrigado por você ser essa pessoa que você é. Muito obrigado pelas histórias que a gente ouve, né? E o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, você disse, né, que a medicina é a sua verdadeira paixão, que você estudou noites e varando noites estudando e tal. Hoje em dia, a gente vê tanto jovem por aí que fala que ama o esporte e tal, não sei o quê, que quer fazer faculdade, mas faz a faculdade nas coxas, não está nem aí para estudo e, e ainda fala assim, nossa, mas tá difícil de treinar, estudar e fazer essas coisas assim. E ouvindo as suas histórias, eu falo assim, pô, e você, atleta, representando o Brasil em Olimpíada, Mundial, lá em cima, no topo, e os professores de medicina falam assim, cara, se vira, você vai ter que estudar, eu não vou quebrar o galho para você. Então, eu quero só te dizer assim, meus parabéns mesmo, Menon. Isso aí, Obrigado. os meninos de hoje têm que ouvir essas histórias e parar com o chororô de falar assim, mas eu jogo basquete, mas eu jogo pelo time do não sei da onde. Porra, cara, se um atleta olímpico que carregou a bandeira do Brasil, ninguém aliviou, vai querer aliviar para um moleque que joga manemalha aí. Pô, eu assim, eu já era teu fã de carteirinha, agora eu fiquei mais ainda. Muito Parabéns pelo obrigado. teu, parabéns pelo teu exemplo. Eu que estou aqui nos Estados Unidos e eu pego muito no pé dos moleques aqui, né, de estudo e tal. Você me dá cada vez mais assim orgulho de poder contar essas histórias para os meus meninos. A gente parou para comer aqui agora e eu falei para ele, falei assim, ó, a pena que vocês não sabem português, porque vocês estão perdendo um cara aqui que vocês nunca viram na vida de vocês. Então todo mundo fica assim, aí eu não sei se você viu que eu virei o telefone assim, assim, ó, esse aqui ganhou medalha, atleta olímpico e tal, e a molecada ficou, e ainda ouvindo essas histórias ainda, pô, pelo amor de Deus, o que os meninos não fazem hoje, você já fez 3 vezes mais e teve sucesso nos 2 campos. Parabéns, meu querido Menão. Obrigado, Vandinho. Você é muito gentil. Aliás, enquanto você falava, eu lembrei de uma coisa. Em 68, para ir na Olimpíada da Cidade do México, eu não tinha ido em nenhuma ainda. Em 64 eu pedi dispensa, né? E eu estava no 4º ano da faculdade, já com obrigações em enfermaria, com pacientes, etc. E eu não sabia se aceitaria ou não. Os jornais até publicaram que eu estava indeciso, e de fato estava muito indeciso.
E resolvi ir me aconselhar com o diretor da escola, professor Nilceu Marques de Castro. Um homem rude, um homem extremamente autoritário, usava uma barba que ele coçava quando falava com as pessoas, mas eu fui enfrentá-lo. Marquei com a secretária e tal dia, tal hora, estava eu lá na frente daquele grande ícone da medicina, como professor. E eu expliquei, eu agradeci que ele ter me recebido, eu falei, eu queria dizer para o senhor que eu jogo basquete. Ele me interrompeu, dizendo, eu sei muito bem quem você é. Pô, aquilo já me atemorizou, né? Eu já quase caí da cadeira. Falei, bom, o fato é que tem a Olimpíada agora na Cidade do México, eu ainda não fui em nenhuma, pedi dispensa da outra para entrar na escola. E eu queria saber o que o senhor acha. Ele falou um tremendo palavrão, em respeito a Arilza, eu não vou falar aqui. Falou um tremendo palavrão e disse assim, Menon, vá para a Olimpíada, eu seguro as pontas das faltas. Medicina você vai fazer o resto da sua vida. Basquete tem tempo limitado. Ele estava prevendo o que ia acontecer. Então, de fato, não foi fácil a associação. Eu me lembro também, aqui mais uma historinha, vai. Quando nós estávamos no terceiro dia do primeiro ano de faculdade, terceiro dia na aula de anatomia, o professor disse, eu quero que vocês preparem esse material para amanhã cedo. O tempo era integral, né? Predominantemente no primeiro semestre nós só fizemos anatomia. Então a gente estudava de manhã e à tarde só anatomia. E então ele queria que nós fizéssemos um trabalho para o dia seguinte de manhã. E eu, muito ingênuo, vou lá perguntar para o professor assim, desculpe, professor, eu jogo basquete, essa noite eu tenho um jogo pelo Sírio, que é meu clube, e será que eu poderia entregar no outro dia o material? Ele, muito calmo, disse assim, que horas começa o jogo? Falei, mais ou menos 9 horas. Que horas termina? Em torno das 11, 11h30. E o que você faz da meia-noite às 6? Falei, bom, até ontem eu dormia. E, Boa, de fato, boa, foram boa, incontáveis noites, boa. até 2, 3 horas da manhã, às vezes mais, que eu tinha que compensar o tempo que eu destinava ao esporte através de estudar 2, 3 horas da manhã. Quando viajava, eu tive duas sortes muito grandes. Quando nós fomos para o Mundial do Uruguai, a escola entrou em greve no dia seguinte para federalizar o hospital. Quando eu voltei do Mundial, ainda continuavam em greve. Não perdi nada. No ano seguinte, na Olimpíada da Cidade do México, a escola entrou em greve outra vez. Parece que eles fizeram esse favor para mim. Entrou em greve outra vez, porque não estava recebendo os repasses da. Já estava federalizado o hospital, mas não estava recebendo os repasses. O Hospital São Paulo até hoje continua um problema muito sério mesmo. O Hospital São Paulo está numa situação caótica. Mas também ficaram em greve. Eu liguei da Cidade do México para minha mãe e para o meu pai. E aí, como é que está a situação? Continua em greve. Então eu fui com o Súcar, o Edivar, o Mosquito e o Hélio Rubens para Acapulco. Nós tínhamos que nos encontrar em Nova York,
que era o ponto de encontro. Aí nós ficamos um tempo, o Sucre pagou tudo para mim e para o Mosquito, eu não tinha dinheiro, e ele pagou tudo para mim e para o Mosquito, para nós irmos com ele a, a Acapulco e depois fomos para Nova York. Então foi uma das coisas muito interessantes também da minha vida associativa entre medicina e o basquete. E Então, aí, e Elisa, essa, fala alguma coisa. Fala alguma coisa, Elisa. Ela- Abre o microfone, Arilza. O microfone está fechado. Tá Ela- feito, eu não estou ouvindo. Você não está conseguindo abrir o microfone? Falamos por WhatsApp. Se alguém de mais quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Acho que o Denilson quer fazer sim, o Zé Geraldo. Vamos lá. Ô, Zé Geraldo, pode perguntar primeiro. Zé Geraldo, fica à vontade, cara. Bora aí, ó. Ô Zé, o teu microfone está fechado, Zé. Isso. Muito obrigado. Obrigado, ô, Denilson. Ô, meu não, estou aqui me divertindo, na verdade, aprendendo e divertindo aqui com tantas histórias boas, né? Eu que conheci de nome, tá? Um grande prazer, grande alegria. Eu queria perguntar, apesar dessas dificuldades todas que tinha de horários, de tempo, de correr para estudar, para voltar para a faculdade, para fazer trabalho, isso tudo, como é que vocês conseguiam, que tipo, na verdade, que tipo de treinamento, como é que aconteciam os treinamentos, o que vocês procuravam desenvolver mais, o que faziam em termos coletivos, os trabalhos individuais, que é para ter essa geração fantástica que nós tivemos aqui, tão vencedora, tão ganhadora, que trouxe tanto prestígio ao basquetebol do Brasil, nos deixando sempre muito felizes com tantos jogos que vimos e ouvimos. Então, eu queria, se você pudesse contar e nos informar um pouco mais como era o treinamento de vocês naquela época. Bom, eu honestamente tive a vantagem nas competições, enquanto eu era estudante e residente, nas competições que eu participei pela seleção brasileira, eu treinava só à noite. Na parte da manhã eu estava dispensado, porque a faculdade e a residência é tempo integral. Uhum. Estava dispensado. Eles sabiam que eu me cuidava. De fato, sempre me cuidei muito, no aspecto físico e no aspecto emocional. Sempre me cuidei. O Canela dizia que eu era muito calmo para jogar. De fato, levantava a bola, eu não escutava nem o juiz, muitas vezes. Minha concentração era total, eu nem escutava o juiz. O treinamento físico a gente quase não fazia naquela época, né? Quando muito, ficava subindo e descendo a escada do ginásio. Raramente fazia um exercício abdominal erradamente alguém segurando os tornozelos com as pernas esticadas, e a gente tinha que levantar o tronco, forçando demais a coluna. Isso é absolutamente contraindicado hoje, a gente tem que encolher a perna para fazer isso, para não forçar a coluna. Então, eu me cuidava, mas honestamente não tinha uma preparação adequada. Nós éramos. Tem uma foto no Clube Sírio que eu queria só tentar reproduzir para vocês. Parecem os jogadores com as pernas finas, os braços finos. Não tinha ninguém com aquela massa muscular que tem
os atletas da NBA. Vocês veem o braço do LeBron James. Parece a minha perna, o braço dele. Né? Mas nós não fazíamos nada disso. A gente, na verdade, o nosso era para aquecer a bandeja e depois já começava a tática de como jogar no ataque. Eu tinha sempre a liberdade dada pelo Canella, que foi meu maior número de vezes o meu técnico. Eu tinha liberdade de fugir dessa marcação. Mas, vale aqui um comentário que me veio agora na lembrança. Jogo de Campeonato Mundial em 70 na Iugoslávia, o segundo jogo contra a Itália, o primeiro foi na fase de classificação, como eu disse, ganhamos na segunda prorrogação, uma cesta do Pedrinho. E na segunda fase, o jogo estava muito pau a pau. 2 na frente, 2 atrás, 2 na frente, 2 atrás. Não tinha cesta de 3 pontos, claro. O Canella perde tempo e diz assim, eu jogando na ala, você vai jogar na linha do lance livre. Vai jogar na linha do lance livre, a bola vai rodar e vai cair na tua mão para você arremessar. Os jornais até comentaram isso no dia seguinte, que em 3 ocasiões a bola caiu na minha mão e como eles fechavam muito o Biratã, que estava no pivô de baixo, mais próximo à cesta, tinha ali um buraco. Eu recebi a bola, estava eu, a bola e a cesta. Arremessei, recebi 3 vezes, arremessei as 3 vezes, acertei as 3 bolas e passamos à frente da Itália e daí foi. Porque aí eles mudaram a marcação, liberaram o Biratã embaixo, que também deitou e rolou. Então, tem coisas que a gente faz ou porque o técnico, a gente chamava técnico, o coach, verificava alguma, e o Canella tinha uma perspicácia tão fantástica, ele viu que ali tinha um buraco, ele me pôs lá para jogar. E a nossa preparação era muito deficiente. A gente se preparava sozinho, essa que é a verdade. E cuidando do próprio corpo e do próprio espírito. Obrigado pela pergunta. Foi um prazer ouvir a resposta. Muito obrigado pela participação. Denilson, fica contigo, à vontade. Boa, Zé Geraldo, ótimo. Eu lembrei muito também na minha época que eu estava saindo de infantil para juvenil, a gente fazia agachamento lá no Riachuelo com aquelas cadeiras da Brahma, que pesavam, né? Botavam 5, 10 cadeiras para fazer agachamento. Não tinha esse negócio de sala de musculação, não tinha nada disso, não. Quantas vezes subimos arquibancadas? Aí era Exatamente. Mas não tinha lá grandes oportunidades de fazer um treinamento específico, né? A gente trabalhava com o que tinha, era o corpo e a natureza, praticamente. Beleza. Beleza, Zé. O próximo é o Denilson. Galera, são 15 para as 10. Nosso amigo Menon tem que dormir 10h15, né? Não, eu estou bem, graças a Deus está tudo bem. Bom, vamos lá, Denilson, você. Boa noite a todos. Boa noite. Menon, poxa, bacana a apresentação do senhor, parabéns pela apresentação, pela história de vida. Outra coisa, o senhor deu uma aula de patriotismo, né, na medida que segura a bandeira do Brasil e chora no ensaio, então isso realmente é muito bacana. Acho que a molecada precisava ouvir essa história, precisava saber da história do senhor. Mas, logo quando o senhor colocou Desculpa, eu tenho que chamar do senhor pelo respeito, porque o senhor é um monstro, cara, é um ícone. Então, você me perdoa, mas se eu falhar... Senão dói. Mas é a forma de respeito, viu? Mas quando você colocou no grupo um áudio falando a respeito do Wladimir Marques, eu logo passei para um amigo, né? E Coronel Gabriel Domingos Soares. Aí, ele falou assim, primeiro ele me agradeceu pelo áudio, não sei o que lá, e ele falou assim,
que vocês jogaram o Mundial do Uruguai em 1967. Acho que vocês foram companheiros, alguma coisa nesse sentido. E ele me disse que o Canela queria levar o senhor para a Força Aérea, uma coisa desse tipo assim. Não sei se o senhor vai lembrar da história dele. Mas eu queria fazer essa colocação. E a segunda questão é assim, hoje, o senhor vendo o jogador de hoje, o técnico de hoje, o dirigente de hoje. O que que o senhor acha que, assim, é uma pergunta meio óbvia, né? Mas eu quero ouvir da boca do senhor. O que que o senhor acha que falta, né? Porque uma coisa, o senhor fez uma colocação assim, hoje tem a questão física, não sei o que lá, só que na época do senhor, vocês ganharam da União Soviética, cara. Hoje está tudo dividido e não consegue fazer frente, cara. Você entendeu? E aí, então, voltando, assim, você olhando, assistindo o jogo, não necessariamente da seleção, mas do jogador em geral. Você fala assim, puta, se acontecesse isso e aquele outro, quanto jogador, podia melhorar muito. Técnico, se acontecesse isso, como técnico, podia melhorar muito. E a própria questão do dirigente. Tá? Não sei se dá para. Não, entendi perfeitamente bem. Eu honestamente não lembro dessa do Canela querer me levar para a Força Aérea, Ainda bem que não foi. ou para o Exército, ou para a Marinha, não, não. Apesar de que é interessante comentar, eu tinha 16 anos e eu jogava no juvenil e estava despontando já, e naquela ocasião existia um apoio até da mídia ao esporte, ao basquete infanto-juvenil. É interessante isso, né? Tinha uma coluna na Gazeta Esportiva que chamava-se Basquetebol, Bola ao Cesto em Pílulas. Não era basquete, era Bola ao Cesto em Pílulas. E quem assinava era o José Alcino Bentini. E ele dava uma cobertura extraordinária. Bom, baseado nisso, eu, aos 16 anos, sou convocado para ir num quartel para falar com uma patente que eu não me lembro qual que era. Bom, me levaram uma intimação, hein? Eu fui a esse quartel e a pessoa que me atendeu foi extremamente gentil. Eu não lembro se era um coronel, se era major, não sei nem o que ele era. Ele queria que eu me servisse na 7ª Companhia de Guarda, com 17 anos, para melhorar o time de basquete de lá. Veja só. E eu falei, olha, eu ainda não entrei na faculdade, eu estou pretendendo entrar na faculdade, isso vai me atrapalhar. Não, você vai ter facilidades, etc, etc. Ele queria que eu servisse antes. Talvez ele já soubesse que no ano que eu fosse servir as Forças Armadas, os nascidos nos meses pares estavam dispensados. Fevereiro, mês 2, eu fui dispensado. Talvez ele já soubesse e quisesse me antecipar. Bom, voltando à pergunta que você fez, eu diria o Ô, seguinte. Menon, Oi. só querendo contribuir um pouquinho, eu acho que o Canela ficou sabendo disso, e por isso que queria te levar para lá, para a aeronáutica. Pode ser, pode ser, pode ser. Mas, na minha opinião, eu acho que nós temos bons técnicos. O que falta é experiência, o que falta é essa coisa que o Canela tinha, que era a vivacidade. No Mundial de 63, acho que vocês devem lembrar, no jogo contra a União Soviética, o Canela bateu no juiz, deu uma pancada no juiz. Com isso, parou o jogo. Ele precisava parar o jogo. E não era pedir tempo mais. Ele precisava parar o jogo de uma forma um pouco mais intensa. Então, com aquilo, ele foi expulso, e aí, enfim,
deu uma parada, a equipe voltou melhor do que estava jogando e conseguiu derrotar a União Soviética. Bom, isso é só um detalhe. Eu acho que o principal problema nosso, do basquete brasileiro, é a falta de material humano. Os jogadores altos vão para o vôlei, como já disse, e deixam o basquete. As alturas, os jogadores altos, etc., estão tudo no voleibol. O voleibol tem jogador de 2,10 m. Por que esse cara não foi jogar basquete? Pois é, uma das coisas é que falta estímulo, talvez, falta um pouquinho mais de popularidade para o basquete, e o voleibol está pegando todo o material humano que a gente tem. Então, o vôlei tem resultados extraordinários, campeão olímpico, né? As meninas estão brilhando, brilhando, brilhando. O basquete feminino também está melhorando dia a dia. Eu fico vendo no Hoop Talk o que tem, perdão, de moças jogando basquete. Isso já é um grande avanço. Mas, na minha opinião, no masculino só falta material humano. Vocês, técnicos e que estão vinculados ao basquete, vocês sabem tudo, poxa. É organizar a equipe e a equipe ser disciplinada para cumprir as coisas. Eu recebi a liberação de fazer jogada individual. Então, eu era marcado sempre por um jogador grande do meu time adversário e eu levava vantagem. Então, eu tinha esta facilidade, que era organizada pelo próprio Canella. Você tem direito a fazer, quando precisar, você cria. Uma vez, quando eu escrevi meu livro sobre minha vida, Caiu um pouco lá a internet dele. Pessoal, ele vai estar retornando daqui a pouco e tomara, né, que ele retorne. Vamos ser um pouquinho breves, né, nas perguntas e tal, quem quiser perguntar, para poder liberá-lo, né, porque ele dorme cedo e muito cedo, né, e por isso começamos o Hoop Talk 8h30 hoje, abri a sala às 20 horas, mas ele estava com probleminhas lá de internet, né, enfim. Vamos ver se ele volta, mas está sendo uma noite super agradável. Mira, meu microfone está liberado agora, Bira? Está aberto? Vocês estão me ouvindo? Está aberto, estou te ouvindo, sim. Então, eu só quero manifestar a minha alegria em estar ouvindo o Menon, porque eu fui torcedora, né? Menon, Mosquito, todas essas feras aí que ele falou. E falar, assim, eu tenho admiração pela memória de vocês, que vocês falam nomes, datas. O Menon, então, me deixou assim, em êxtase. Eu não tenho essa facilidade. E também gosto de dormir cedo. Eu escutei, mesmo dirigindo, eu estava organizar, mais uma vez, você e o Vandinho, e por ter assim essa alegria e esse momento com o meu ídolo, que foi o Menon. Tivemos uma paralisação aí, desculpe, gente. Eu não sei se fui só eu ou se foi o encontro todo. O Menon... Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo? Sim. A Ilza quer... Desculpe, você completou a resposta do Denilson, Denilson? Tá ótimo, tá ótimo. Tá excelente. A Ilza quer dar uma palavrinha contigo, Menon. Tá bom, Ilza, fala aí. Eu te ouvi o tempo todo. Eu estou no sítio, tive problema de
até de liberar o meu microfone, enfim. Eu estou emocionada, a gente vai ficando velho, vai se emocionando muito. Como eu disse, você é meu ídolo, então eu estou ouvindo tudo que você falou, porque eu ouvi muitas histórias das mulheres de bronze. Né? Eu convivo hoje, nós temos um grupo das mulheres de bronze, e como eu participei com elas muito fora da quadra, e depois como adversária, mas eu era a novinha, então você foi meu ídolo. Você, o Mosquito, o Biratã, enfim. Eu estou muito emocionada. Eu quero Obrigado. parabenizar você, principalmente pela sua memória, né? A minha já não é tão boa assim. E, olha, muito obrigada mesmo por me proporcionar esse momento com o meu ídolo, que foi você, tá bom? Muito obrigado, Arilza, muito obrigado. Agradeço. Você falou das meninas de bronze. Eu estava no ginásio de Ibirapuera, aquela sexta final da Nilza. Ah, como eu Monte vibrei, Garcia, né? sim. Como eu Eu tive o vibrei. prazer de jogar ao lado dela, no clube. A Norminha, eu tenho contato através do WhatsApp, a Jaci também, e enfim, algumas das meninas. A Delci não está Elzinha, bem de talvez a saúde, Elzinha. A né? Delci não está muito bem. A Elzinha, eu também falo com ela, às vezes por WhatsApp. Foram as meninas de bronze mesmo, fantásticas, fantásticas. E você também, né, Arisa? Obrigada, meu irmão. Você agora como responsável aí. Eu sigo tudo aí do Rup Talk, eu fico lendo tudo. É muito bom saber que vocês Beleza. estão se dedicando. Eu não consegui responder, talvez, tudo para o Adilson, mas. Denilson. Denilson, desculpe. Não tem problema. Eu não consegui responder tudo, porque de repente deu uma parada aqui, eu não sei. A situação aqui da eletricidade na minha casa, no meu bairro, está muito complicada. Mas o que eu vou fazer? Ainda bem que deu para a gente conversar, eu fiquei muito feliz, muito agradecido ao Bira, ao Cultivando, e a vocês todos que estão aqui participando, que para mim é a oportunidade de eu viajar para o passado e lembrar das grandes batalhas esportivas, das grandes glórias, né? Eu não sei se falei para vocês, eu toco piano, né? Toquei piano tendo estudado na escola do Zimbo Trio, escola do clã. Só não pude dar continuidade porque eram 2 alunos por aula e eu não estudava tudo que o outro estudava, eu estava atrapalhando o outro, acabei interrompendo. E aí vendi o piano, porque não cabia numa mudança de casa que nós fizemos, e acabei pegando um teclado que foi meu ex-cunhado que deu de presente, um teclado, que eu toco até hoje. Toco para mim. Eu não acho que seja. Eu leio música, porque quando eu tinha 4, 5 anos de idade, mais ou menos, eu ficava ouvindo o Luiz Gonzaga no rádio. E aquilo era um acordeon que eu comecei a estudar. E cheguei a entrar num conservatório e terminar o curso de música. Então, eu leio perfeitamente bem as partituras. Então, o que eu quero fazer, o que eu faço atualmente, aliás? Eu ouço uma música, por exemplo, eu escutei 3 pessoas cantando El Reloj, o relógio. Tem até uma história muito emocionante em termos disso. Me perdoem um instante. O velho está sempre cheio de secreção, hein? Bom, eu
tendo terminado o curso, né, eu leio a partitura perfeitamente bem. Então, el reloj, muito bem, o relógio. Tem uma história emocionante por volta disso. Então, eu uso o teclado, eu ponho o ritmo, que é um bolero, lento, e faço uma série de inovações e acrescento uma série de acordes da harmonia moderna. Desculpem, hein? E assim eu vou tocando para mim. Eu gosto de música, né? Assim me divirto, passo o tempo. Trabalho pouco, gente. Trabalho só segunda e quarta pela manhã. Mas eu não precisaria mais trabalhar. Mas como eu amo a medicina e para mim é uma tremenda de uma higiene mental, e é uma forma, inclusive, de me estimular a estudar, eu continuo estudando para me atualizar. Então, eu faço da música uma higiene mental, né? Assistir mais, eu não assisto basquete quase, assisto mais tênis, porque a minha mulher é tenista. Da federação, ela é segunda classe. No clube, ela só joga agora, no clube não está disputando mais nenhum campeonato fora, mas os campeonatos internos ela disputa. Joga bem, joga bem. E então a gente assiste mais tênis. Hoje, por exemplo, nós vimos um pouco do jogo do Jannik Sinner com o Holger Rune. Estava indo para o terceiro set, eu não sei qual foi o resultado, porque aí depois eu vim aqui tentar já me organizar. Então a gente assiste mais tênis ultimamente. Nem basquete eu tenho visto. Porque é muito tarde também, eu durmo cedo, né, Bira? É isso aí. Então, Mas, o basquete começa meia-noite quase, então mas é bom que você está sempre ligado no nosso WhatsApp, né, do Rup Talk. Bom, isso sim, isso todo dia estou vendo lá. Opa, As isso notícias aí, de vocês, etc., estou acompanhando. isso aí. Menon, olha, galera, 20 horas, 22h05, está na hora da gente agradecer ao Menon, tá, pela presença dele aqui. Realmente uma aula em todos os aspectos, tá? E foi o que eu falei, eu sou seu fã. E cada dia que a gente conversa, cada dia que a gente tem a oportunidade, né, de conversar, mesmo que seja à distância, você em São Paulo, eu no Rio, não tem problema nenhum, né? Hoje é, a gente tem essa facilidade, né, de poder falar com pessoas que estão distantes, né? O Wanda, a gente fala praticamente todo dia, ele da Flórida, eu aqui no Rio, a gente está sempre se falando. Então, cada dia que a gente se fala, meu irmão, eu te admiro mais, viu? Você é um cara Obrigado. realmente fora de Muito série. obrigado. Eu é que agradeço, Bira. Imagina, você Você fez parte e o do. Cultivando é que me fizeram Não, que é isso. voltar à vida de E o Zé leitura do Geraldo foi bem. basquete, de visualizar o basquete. Eu estava completamente alheio, eu não sabia nada mais. O Zé Geraldo foi bem feliz quando ele falou da geração que você fez parte, né? Geração vencedora, né? Se você pegar só em Copas do Mundo, desde 54 até 78, o Brasil vivia no pódio, praticamente. Se não era ouro, era bronze, se não era bronze, era prata, o Brasil estava no pódio, o Brasil estava sempre no pódio. E essa ausência de pódio, realmente, eu acho que pesa muito e contribui muito para esse nosso momento muito delicado no basquetebol. Mas, enfim, muito obrigado, meu irmão, muito obrigado de todo o coração, tá? Vou passar para o Cultivando, que está em viagem, né? Está no Alabama, voltando do Alabama, jogou hoje, mas está sempre com a gente aqui também. Enfim, é meu parceiro do Ruptop. Meu irmão, muito obrigado, hein? Parabéns.
Vando, Obrigado. Antes do Vando, deixa eu só contar uma coisa para vocês. Em 59, eu ficava ouvindo pelo rádio o Campeonato Mundial do Chile, que deveria ter sido em 58, no Chile mesmo. Só não foi porque o Chile não tinha se organizado adequadamente. Tanto é que em 59 o jogo foi numa quadra adaptada num campo de futebol. O Brasil foi campeão daquela forma que todo mundo sabe, porque a União Soviética não quis jogar com a Formosa, né? Hoje é Taiwan. E as coisas continuam, porque a briga entre China e Taiwan continua da mesma forma. Então, é muito complicado. Mas o que eu fazia depois que eu ouvia pelo rádio os jogadores brasileiros? Eu tinha adaptado um balde desses que as crianças levam para a praia, com a forma cônica. Eu tirei o fundo e pendurei numa das paredes da minha casa. Fiz uma bolinha de papel bem dura, pus várias folhas de papel e enrolei com fita adesiva. Ficou uma bola dura. E eu jogava nesse balde, imaginando que eu estava jogando com aqueles que eu ouvia no rádio. Mauri, Flamir, o Súcar, não, o Súcar não estava, desculpe. O Edson, Valdemar e o Algodão, que era o time titular em 59. Então, foi assim que eu comecei a jogar basquete, jogando bolinha de papel num balde. Cultivando, desculpe te interromper. Não, é sempre. Eu falei para o Bira, né? O Bira falou o que eu queria falar. A cada vez que a gente ouve você, Menão, eu fico cada vez assim mais seu fã. Eu falo para o Bira assim: você poderia ser o cara mais. Eu vou falar uma gíria da nossa, né? O cara mais mala que podia existir. Você sempre teve medalha, sempre foi campeão, sempre teve em pódio e tal. E a gente ouve uns caras por aí que, meu, não dá nem para amarrar o teu tênis, o menor. E não dá nem para amarrar o tênis. E os caras ficam contando história de que eu fiz isso, que eu sou aquilo, que não sei o quê. E você, uma simplicidade, uma inteligência, um discernimento, dando exemplo, né, para os jovens de hoje, como deve ser um atleta. É que nem o Denilson falou, pô, um exemplo de patriotismo. Hoje ninguém quer saber vestir o uniforme da seleção, o cara quer saber de dinheiro, o cara não está nem aí com patriotismo. Menino, muito obrigado mesmo. Você Obrigado vocês, é um obrigado cara vocês. fora de série. Fora de série. E ouvindo a Arilza falar das histórias, o Bira, né, que eu sou novinho ainda, eu sou café com leite, perto, né, de você. Cada vez a gente tem que tirar o chapéu, menor. Que você viva mais 80 anos ainda. Você viva mais 80 anos ainda. Muito na rua por causa da faculdade, aí. Então assim, eu tô indo para o Brasil de novo agora em julho. Vou fazer questão de querer te conhecer, te dar um abraço pessoalmente, tirar uma foto com você. Muito obrigado, Muito muito obrigado. obrigado. Eu agradeço demais as suas palavras, as palavras do Bira, todos vocês. Eu não me sinto até um pouco emocionado pelo que vocês estão me elogiando. Eu sou muito simples mesmo, não tenho frescura, né? Como se fala mais na gíria. Mas participar desses Hoop Talk é muito bom.
Eu fico muito lisonjeado de ter sido convidado novamente para estar aqui presente. E, felizmente, não faltou luz. Só deu uma paradinha, uma hora aí, mas foi rápida. Agradeço a todos vocês, honestamente, de coração. A gente que agradece. E antes Neto, muito legal, de acabar, eu queria agradecer a Arilza também. Arilza, você faz parte desse nosso grupo. Você é uma guerreira, uma mulher que sempre lutou pelo basquete, continua lutando ainda. E também que você vive há mais 80 anos, Arilza. Tá? Eu vou fazer 80 em fevereiro agora, dia 7 de fevereiro. Que vocês só vão quando tiver 160. Beleza? Eu também sou aquariana, viu, Menon? Aquariano não desiste nunca. Obrigada, Vando. Obrigada a todos, gente. Obrigada. Beijo. Grande abraço. Uma boa Valeu, obrigado. Obrigado pelas experiências. Parabéns. Parabéns, Menon. Parabéns, Arilza.